assim, eu sou apaixonada, né, pela neuro, eu venho estudando isso há muitos anos e eu vejo que todo mundo tem, assim, uma certa tendência, uma coisa que gosta de fazer mais, né, desde que entrou na faculdade, desde as primeiras aulas. E a gente vê que quando o tempo vai passando, você vai assim, se destacando com algumas coisas. E como eu tenho sala de aula há muito tempo, eu acho assim que, para mim, o maior prazer é eu estar podendo mostrar alguma coisa que eu já sei, que eu já testei, que eu vi que dá certo. Então, hoje, assim, para mim, está sendo um momento de grande felicidade. Os meus olhinhos já brilham, né? Na sexta-feira, acho que a Bianca ficou bem próxima de mim no tatame, e eu acho que ela viu também assim, o quanto eu gosto de mostrar o que eu sei. Né? E talvez assim é o momento que eu dou mais vazão assim para todos esses anos, né, Ana Lu, que a gente estuda, guarda, e de repente parece que você precisa de uma válvula de escape, porque a gente não pode morrer com todo esse conhecimento guardado para a gente tem que trocar, dividir, mostrar. E imagine o número de crianças que vão se beneficiar quando a gente partilha uma coisa tão simples, tão pequena. Então, para quem não me conhece, eu tenho a formação do Bobat básico e do Cabot nos 3 níveis, 1, o 2 e o 3. E alguns outros cursos de psicomotricidade que me ajudam muito também nesse approach da criança. E trabalhei mais ou menos 10 anos com neuroadulto, fui professora da Universidade da UNC, lá em Concórdia, e também em Cascavel, na FAG. Então, quando a gente trabalha, e dei umas aulas de pós-graduação também, fiz mestrado, engenharia e tal, e agora também sou arquiteta, né, uma coisa assim meio misturada. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar estudando, tentando aprender. Então, eu vou iniciar a divisão da tela e eu já preparei para deixar esse cantinho para vocês, aí consigo enxergando vocês. Então, aqui a gente vai iniciar falando dessa abordagem prática, realmente das experiências e de tudo como aquilo que eu tenho desenvolvido, e a Bianca também e a Jaque acompanham isso, e não é só elas, né? Há muitos anos isso vem acontecendo. Quando eu chego com um paciente, algumas coisas, a pessoa fala, nossa, como ele evoluiu, como ele rapidamente conseguiu algumas aquisições. Mas é porque tu tem o Bobat, não é porque tu aplica o Bobat. Sim, é o Bobat, mas tem algo a mais, né? Você precisa ter algo a mais, porque todo mundo fez o Bobat e outras pessoas que fazem o Bobat não têm os mesmos resultados, de repente, do que eu alcanço em alguns momentos, em alguns pacientes. Por que eu falo isso? Porque não é só fazer o Bobat, para quem, por exemplo, a Mara que está começando na graduação, né? Ela já está pensando lá na frente, se eu vou fazer um Bobat, o que eu vou fazer depois? Você tem que ter muito forte um raciocínio clínico do que está acontecendo com aquele caso. E eu sempre falo que não adianta você fazer 1 milhão de coisas se não é o que o paciente precisa naquele momento. Então, essa seleção do o que precisa ser feito na hora certa e na forma certa é talvez o maior talento que o fisioterapeuta precisa desenvolver. A gente precisa treinar isso, observar muito de perto o que está acontecendo, e muitas vezes se leva um mês aí até para avaliar tudo isso, né? Não necessariamente na primeira avaliação você vai ter essa noção completa. Então, eu pretendo, né, estar mostrando para vocês para que a gente possa sair, muitas vezes, do nosso casulinho, né, da onde a gente está, na nossa zona de conforto, e a gente conseguir dar um salto e para um outro nível, conseguir chegar a um outro momento. Essas nossas aulas online, elas precisam sair um pouco dessa parte tão teórica, né? E a gente começar a praticar mais, observar com o outro, visualizar o que tem dado certo para o colega, e a partir daí, sim, a gente começar a aplicar e tentar visualizar isso melhor dos nossos pacientes. Para isso, eu sempre tem várias lives aí que eu já falo, tá lá no YouTube também. Eu acho assim que o clássico, né? Eu venho de uma escola muito clássica, né? Tá ali a Ana Lu para provar, né? A gente vem daquela escola clássica de que a biomecânica é a mãe de tudo, né? O estudo da neuroanatomia e neurofisiologia também, mas a biomecânica ela tem que vir junto, muito forte dentro da neuro. E essa relação da teoria e prática, ela acontece pela biomecânica. Né? O que é um ponto-chave, o que é um taping, o que é um tapping, o que é uma transferência de peso, se não biomecânica pura. Só que a gente vai, muitas vezes, entrando num automático ali de alongar e fortalecer, e a gente deixa, né, algumas coisas de lado.
E isso que eu pretendo estar desmistificando, né, esse paradigma com quem está aqui assistindo hoje. Então, nessa relação da teoria e prática, é muito importante a gente estar sempre buscando esse plano de ação para e conectar certos pontos que cheguem a um resultado X, Y, Z, enfim. Só que a gente tem que elaborar essa visão geral do paciente e caminhar numa direção. E esse é, na verdade, um organizar o pensamento em cima de um paciente. A gente tem que saber muito bem o que a gente quer com esse caso. Eu quero que ele alcance tal e tal situação, eu quero tal função, eu quero tal movimento, eu preciso propiciar para que ele consiga realizar. E eu acho que a grande sacada dessa aula de hoje é a questão do preparo, né? Preparar o paciente para se mover. Muitas vezes a gente quer que ele realize uma ação, uma função, um gesto, algo, e a gente não teve, na verdade, um tempo necessário para preparar ele num atendimento. Nós estamos falando aqui de 1 hora de atendimento. Quando a gente tem um paciente de meia hora, de 15 minutos, a gente compreende que é mais complicado, mas a gente vai trabalhar aqui com uma situação ideal de 1 hora de atendimento, podendo ser estendida até para 2, como é o nosso caso lá na clínica, que a gente consegue trabalhar 2 horas com o paciente. Tá bem? Então, essa organização é fundamental. Daí eu elaborei para vocês os 5 passos, né, as 5 etapas. Esse PDF eu vou mandar para vocês também, tá? Mas assim, que eu, na minha experiência, vejo que são fundamentais. Se a gente não conseguir passar por esses passos aqui, a gente não vai ter o sucesso esperado lá no passo 5, que seria a realização da atividade funcional selecionada para aquele dia. Então, num dia, num momento, é muito importante que a gente siga essa sequência. Isso aqui, pessoal, basicamente para paciente espástico, não importa se é M, se é DI, se é quadri, o que ele é, tá? Pacientes hipotônicos também a gente pode passar, ou os mais móveis, né? Eu tenho uma live, e talvez um dia eu faça uma aula sobre isso também, que eu tenho uma outra teoria, e para mim, em neuro só existem 2 pacientes, ou os móveis ou os estáveis, tá? E aqueles que dão uma flutuadinha entre os 2. Então, é tudo muito simples, se a gente levar por esse lado. Viu, Liamar? Você que está começando aí, não se apavore. O livro de síndromes, ele é desse tamanho, a gente tem 1 milhão de patologias, mas se você vir para a biomecânica, você vai ver que é muito mais simples. A gente tem apenas 2 pacientes e alguma coisa de flutuação entre eles, tá? Então, nesses 5 pontos, eu elaborei o que dá certo para mim. E eu vejo que eu posso estar dividindo com vocês e outras pessoas se beneficiarem com isso. Então, a primeira coisa, o paciente chega para mim, eu sempre procuro fazer uma reavaliação breve dentro de alguma forma de movimento que ele está realizando. Então, eu faço uma pequena avaliação e já coloco ele para um padrão de inibição do tônus. Esse padrão, ele não só é um posicionamento, mas como um gesto ativo também, ou basicamente usando a bola suíça, o feijão, né, o physio roll, para aí, depois disso, eu começar a pensar o que eu vou trabalhar naquele dia. Aquele dia, ele é focado numa função, numa atividade funcional, numa postura, e alguma coisa que eu quero trabalhar com ele naquele dia. Mas eu só começo isso depois que eu fizer um padrão de inibição e eu ver que naquele dia ele está mais preparado para uma ou outra atividade. Num terceiro momento, eu preciso pensar que para ele alcançar essa atividade funcional, o meu filho falou que eu posso desenhar aqui, vamos ver. Que para ele alcançar ai, que bonitinho. Uma atividade funcional, eu tenho que descobrir quais que são as bases biomecânicas específicas para que eu possa preparar essas bases. E para isso, eu tenho que saber o quê? Biomecânica. Né? Então, quais são as biomecânicas específicas da função que eu escolhi? Nossa, como assim? Você tem que montar isso tudo. Para além de eu saber quais são essas bases, eu preciso prepará-las para realizar a atividade. Então, o segredo é a preparação.
É igual com alguma viagem. Você vai viajar, você quer que, né, que a maioria das coisas, nossa, você vai organizar uma viagem, vamos todo mundo para Natal. Eu quero conhecer ainda essa cidade maravilhosa. Mas eu preciso organizar, preciso preparar todas as etapas para chegar no dia da viagem e dar tudo certo, ou pelo menos a maioria das coisas certas, né? O duro, gente, é que o que a gente enxerga? Que as pessoas, os fisioterapeutas, querem atividade funcional com qualidade, mas eles não preparam as bases para o movimento acontecer. E daí se frustra, a criança se frustra, os pais se frustram, todo mundo se frustra porque não conseguiu atividade. Essa sequência, ela não tem erro. Se você fizer uma boa preparação dentro da capacidade da criança, ela vai fazer atividade. Então, quando você faz a preparação, e aí você, além de preparar a biomecânica específica, você também faz posturas funcionais preparatórias, que são o quê? Dentro daquele super, né, desenvolvimento neuropsicomotor lá. Rolar, DL, gatas, pup curto, pup long, e vai. E essas posturas, elas vão preparar gestos motores mais complexos, né? Só que quais são as posturas mais indicadas para determinados gestos? Então, essa relação toda é que é a grande sacada do fisioterapeuta, ele tentar montar esse quebra-cabeça para fazer com que aquele gesto vai ser preparado numa postura preparatória para depois uma atividade mais complexa. Então, essa sequência, ela vai estar acontecendo de uma forma muito racional e técnica. Não tem nada de milagre, a gente vai fazer passo a passo. E é isso que eu vou mostrar agora numa atividade super simples, bem tranquila, que vocês vão poder repetir isso amanhã com seus pacientes, tá? Porque, de acordo aqui com 1, 2, 3, a última coisa é você, então, aí você propõe a atividade propriamente dita para a criança, que aí ela vai estar preparada para realizar. Então, por exemplo, num primeiro momento, a criança chegou para a gente vai fazer um pitch, a gente vai inibir citose. Eu tenho um videozinho no YouTube que eu falo, né, que não precisa deitar a pessoa quando ela chega na física. Que não precisa chegar com o paciente e deitar na maca, deitar no tatame. Aonde que está escrito isso? Em nenhum livro ali na vida. Que chega, tira da cadeira de rodas e deita. Não precisa. Se o paciente já chegou caminhando, você pode já colocar ele a cavalo no physio hall para fazer um pitch. Você não precisa deitá-lo inicialmente. Não precisa iniciar alongando. O alongamento, inclusive, ele é muito mais eficaz se é feito no final da terapia, junto com a postura em pé, por exemplo. Mas, enfim, a bola suíça, o physio hall e o rolo são os grandes elementos para baixar todos, né? E aqui eu não escrevi, mas se vocês quiserem anotar, junto com a bola suíça, physio hall e rolo, a questão da rotação do tronco, né? Quanto mais a gente roda o tronco, mais o tônus baixa. E vale, né, qualquer tipo de rotação, sentado, rolar, brincar, né, no cavalinho e jogando uma bola para os lados. Você pode começar uma terapia jogando bola para baixar o tônus. Você não precisa necessariamente iniciar com ele deitado. Então, todas essas posturas e brincadeiras, enfim, a cama elástica é outra, que é fantástica. Você pode iniciar uma terapia pulando na cama elástica. Quem de nós não sabe que você pular na cama elástica baixa o tônus? Algumas coisas assim que são bem clássicas, né? Então, a gente pode estar usando, que você dá um nó no neurônio, né? O neurônio não sabe mais o que ele faz, se ele lê o proprioceptivo lá do órgão de Gold, se ele lê o perceptual, se ele lê o vestibular, o que ele faz? O tônus, baixa na hora. Então, é muito louco, porque é uma interação neurofuncional muito forte quando você usa essas estratégias. E sempre cuidar muito a posição da cabeça, né, no espaço também. E a postura em pé também, ela é uma postura que, se está exigindo muito esforço, ela aumenta muito o tônus. Então, por exemplo, a criança às vezes sai do carro e vem andando, da garagem, lá do estacionamento até o teu tatame, ela desencadeou uma hipertonia para conseguir. Veja bem, muitas vezes isso é de manhã, o paciente está saindo da cama. Quem não fez um pilates de manhã, vai tentar tu te alongar numa yoga de manhã para ver o que acontece. Não vai nem ali, né? Começa
né? Dói tudo. Então, às vezes, de manhã é muito mais complicado baixar o tônus. Para alguns pacientes, nem tanto, mas a gente tem que conhecer daí o nosso paciente para ver como que ele rende melhor.